Mais um Lex Talk, Pode na Estética. Hoje com o meu amigo professor Rubens, professor doutor Rubens Ferreira. É um prazer estar aqui, professor Braga. Sempre que me convidar, sempre estarei a postos. É um verdadeiro privilégio poder mais uma vez estar junto com o senhor. O privilégio é do pessoal que vai assistir esse vídeo, principalmente você que tem clínica, que quer abrir a sua clínica, que trabalha, né, às vezes de forma autônoma. Nós vamos conversar aqui de um assunto muito importante com um dos maiores tributaristas do Brasil. O professor doutor Rubens Ferreira vai trazer para a gente aqui detalhes técnicos, tributários, mas sem ser aquela coisa pesada, chata, no nosso esquema aqui do Pode na Estética, para que você tenha informações e faça e tome a sua decisão se você vai continuar trabalhando de forma autônoma ou se você vai regularizar, abrindo uma pessoa jurídica, tomando todos os cuidados, porque nós estamos no Brasil, o país do tributo, né, da inflação tributária, não é isso, professor Rubens? É terrível. Mas um ponto que o professor mencionou que é verdade, que assim, conforme a gente mencionou até na chamada, né, quem está trabalhando com clínicas como um todo, que trabalha na área de saúde, tem que se preocupar com detalhes técnicos da sua área. Deixa esse, como dizem, emaranhado tributário, esse inferno tributário, aí parafraseando alguns professores doutrinadores, para a gente, né? Que essa que é a nossa função, tem que ser uma coisa mais especializada. A ideia é justamente a gente trazer para vocês algumas informações de forma não técnica, mas de forma pontual, para que consigam entender e tomar a melhor decisão para vocês. Você deve se preocupar com o seu cliente, com os seus procedimentos, se atualizar, né, dentro da sua área. Parte tributária, deixa para os advogados, deixa para o seu advogado, para a sua advogada. E temos aqui o Dr. Rubens que vai fazer isso. Que a gente resolve, né? É isso aí. Né? Dr. Rubens, vamos lá. Como escolher, né? Se eu abro ou não uma empresa, é uma decisão do profissional, mas levando em consideração a parte tributária. Quais são aí as primeiras... o que eu tenho que olhar? Eu quero abrir minha clínica... Eu quero abrir uma pessoa jurídica, talvez até de forma individual. O que ele deve levar em consideração? O que ela deve levar em consideração? Professor, primeiro, a gente tem que... Eu vou explicar de uma forma técnica, já eu vou para o filé para vocês entenderem o que acontece. Nós temos, basicamente, quando a gente fala de tributação de empresas, três tipos de formatos. Tem 4, na verdade, mas vamos falar só de 3, que esse último aí quase nunca se aplica. A gente tem o lucro real, o lucro presumido e o lucro vamos falar do lucro arbitrário. E do Simples Nacional, já ia falar do outro aqui. Sim. E do Simples Nacional. O que acontece, pessoal? Lucro real é a seguinte situação que você tem que analisar para a sua empresa. Eu tenho muito custo, meu custo é muito alto. Se a sua resposta for sim, é de se cogitar verificar o lucro real. Por quê? Porque você vai abater todas as despesas que você eventualmente tenha no desenvolvimento da sua atividade para você ser tributado só sobre o lucro, só sobre o que sobrar. Ah, Rubens, não está sobrando nada. Então é lucro real mesmo, cara. Você não tem nem dúvida, porque é o que sobrar. Só que aqui tem uma peculiaridade. 2, na verdade. A primeira, a sua contabilidade tem que estar em ordem, porque lucro real é encontro de contas. Eles vão ver quanto você está declarando, quanto está batendo. O negócio tem que conglobar. Sabe aquela coisa que a gente fala de... Teoria do conglobamento. Não é? Sabe quando você fala que a pessoa tem que ter a entrada e a saída direitinho? Por exemplo, eu te dou R$10 e você declara que você recebeu R$10. O que acontece se você não tiver essa conta fechadinha? Eu te entrego R$10 e falar, recebi 5. Receita Federal vai ver isso. Você fala pra onde foi pra isso? Onde foi esses 5? Tá onde? E aí, lógico, você vai sofrer uma fiscalização, vai ter dor de cabeça, e ainda vai colocar a culpa na gente que falou do lucro real. Pão, queijo. É isso. Lucro real é isso. Tá. Pão, queijo. Eu não tenho que presumir... Nada. Não, eu tenho isso. Receita e despesa. Eu tenho que ter os dois comprovantes. Juntou os dois, bateu, bacana. Você vai ter a tributação. Entrada e saída. É uma tributação menor. Perfeito. É mesmo uma tributação menor, tá? Só que é o que eu digo. Você tem que estar esperto para esse tipo de regime, né? E isso tem a ver com faturamento, não? Tem. Isso daqui, na verdade, tem a ver com faturamento com relação às contribuições. Tô falando lucro real, tá? Tá.
quando a gente for falar do lucro presumido, aí tudo é faturamento. Tudo é Já vou faturamento. falar isso, já vou Perfeito. explicar isso aqui, como é que Perfeito. funciona. Então, só para a gente fechar, então, lucro real, você vai ter uma lógica. Encontro de despesa e encontro das receitas que você teve. Beleza, o que você teve de lucro é o que você vai ser tributado à luz do imposto sobre a renda. Se a gente fala de PIS/COFINS, é uma outra lógica que é faturamento também, né? Aqui a diferença, para você que não conhece, não é da área. Uma coisa é o lucro, outra coisa é o faturamento. Tá, mas qual que é a diferença? Faturamento é tudo. Tudo que entrou é o bruto, certo? A contribuição que entrar, tô sendo até atécnico aqui de falar que é o bruto, né? Mas só para você entender a lógica. Você, quando fala das contribuições sociais, PIS, COFINS, você vai pegar o quê? Vai pegar o faturamento. Quando você fala de imposto de renda, CSLL, você vai analisar o quê? Lucro, certo? Essa aqui é a base do lucro real. E esse pro profissional que está abrindo a sua clínica, ele tem que considerar essas duas situações. Sim. Uma coisa são as contribuições que vão ser em cima do faturamento, e aí nós temos alíquotas especiais. Sim. E a outra coisa é quanto ele vai desembolsar do lucro de imposto de renda no lucro dele, para saber se vale a pena ele entrar em faixas mais baixas ou ele vai lá para o 27,5%, que é o de todo mundo. Braga, na verdade, no lucro real, se você tem empresa, você tem uma tributação já mais favorecida do que, em regra, do que a pessoa física. Eu já vou falar da pessoa física também, porque às vezes compensa muito estar na pessoa física. Continuar. E a pessoa às vezes fala assim, não é possível. Vou mostrar para você como é. E aqui, eu vou até pedir, quebrar aqui o protocolo, vou Claro. falar Braga mesmo, porque... Nós estamos em casa aqui. Exatamente. Aqui não tem protocolo. Então, estamos pronto. entre professores e colegas, entre Pronto, amigos. então vamos falar entre amigos aqui. O que acontece? Então você tem o lucro presumido, se você tem muito gasto, porque eu tenho alguns clientes de clínicas que eles fazem assim. Mas eu só estou tomando prejuízo, Eu falei, tá, qual que é o seu regime de tributação? O cara vai e me fala, é o presumido. Aí eu falo, então aí não tenho muito como te ajudar, né? Só que não raras vezes, esse mesmo pessoal que fala que está tomando prejuízo, eu falo, tudo bem, então vamos migrar para o lucro real e como é que está a sua contabilidade? Está caótica. Aí não tem o que fazer. Fica esperto, você que está vendo a gente aqui, por um ponto importante. Pessoal, balanço contábil, entradas e saídas, independente do regime, você tem que fazer. Você tem que ter colocar na ponta do lápis entradas e saídas, tá? Isso aqui vai ser com o profissional contábil da sua confiança, mas ele tem que fazer esse tipo de balancete. Não precisa, a Receita Federal não exige. Sim. E se você quiser trocar de regime, você faz o quê? Senta e chora? Não dá para ser nessa lógica. Então, tem que fazer um balanço das entradas e saídas e tem que ter um estoque, dependendo da coisa que você vai utilizar como insumo, tá? Esse é o primeiro ponto. Esse aqui é o chamado lucro real, que tem, de fato, algumas atribuições que são mais baratas, né? Quando a gente fala de lucro presumido, o que acontece? O Simples Nacional, em regra, as clínicas médicas, elas não ficam abarcadas, tá? Nós temos algumas peculiaridades lá que, a não ser situações muito, muito excepcionais... Isso também é odontológicas, clínicas estéticas ou só médica? Todas as clínicas, quando a gente trabalha com a área de todas saúde, as clínicas em regra, da saúde. Na verdade, funciona assim. Profissional liberal, salvo raras exceções, ele não costuma estar autorizado a figurar dentro do Simples Nacional. Tá? Se você, por exemplo, perguntar, mas é profissional liberal? A chance dessa pessoa não poder estar abarcada pelo Simples Nacional é muito grande. Só que eu vou ter que ver no caso a caso, né? Para a gente poder puxar e verificar. Então, eu vou deixar um pouquinho de lado e vou falar sobre o lucro presumido, que eu acredito que seja a parte mais importante. E assim, é o caso de 95% das das escritório de advocacia é a mesma coisa. Simples Nacional. Agora, porque abriu agora, porque ele não era permitido até pouco Sim, tempo atrás, sim. né? E mesmo assim, escritório de advocacia ainda não é tão vantajoso assim. Mas tudo porque a gente, na verdade, a gente pega muito dinheiro, aí, beleza, entra dinheiro e a gente repassa para o cliente em grande parte. E aí, enfim, você vai colocar como faturamento e tal, tem umas nuances aí. Mas vamos focar só na clínica médica, senão a gente abarca muito aqui. Isso. Quando a gente fala de clínica médica, 90% das vezes, vale muito a pena você estar no regime... Clínica de saúde. De saúde. De saúde, porque senão nós temos a nossa audiência que é muito grande, então nós não estamos mas é de saúde como um todo. Até não médica, só saúde, não, área da saúde. Área da saúde, Isso, perfeito. Isso. Quando a gente fala do lucro presumido, qual que é a base? Primeira coisa é que você vai ter uma alíquota base, beleza, é 15%, tal, não muda lá grande coisa. O que você tem que entender no lucro presumido... Aí, quando era estudante de direito, eu tinha uma grande dificuldade de entender essa lógica. Isso aqui não faz sentido. Mas é simples, tá? É só você entender a lógica.
A alíquota vai estar lá 15%. Deixa a alíquota de lado. Vem comigo aqui. Vamos falar da base de cálculo, que é a base que você vai utilizar para aplicar aquela alíquota. Pois é. No lucro presumido, nós trabalhamos com uma ficção. Por isso que o próprio nome diz, né? Lucro presumido, que eu estou estimando aí que você está tirando. Qual que é a lógica? Você não vai ter por base o lucro, no lucro presumido. Você vai ter com base o quê? O faturamento. Você vai pegar o faturamento, que são aquelas entradas. Ah, mas não vou abater nada? Não. Em princípio, você não abate nada, tá? Você vai chegar, vai pegar a base de cálculo, que é o faturamento, e com base nesse faturamento, você vai aplicar uma porcentagem prevista em lei. Qual que é o grande pulo do gato para você que tem uma clínica vinculada à saúde? Você tem, muito provavelmente, você deve estar sendo tributado a alíquota de 32%. Deve ter sido. Aí você fala, mas a alíquota você falou que era 15%. É a alíquota da base de cálculo. Por isso que eu ficava na dúvida quando eu era estudante de direito. Você tem uma alíquota que você aplica na base de cálculo. Sim. E uma alíquota que você aplica depois que você já achou a base de cálculo. Então, o que eu estou explicando para você é para achar a base de cálculo. Então, vamos lá. Você vai lá aplicar 32%, que são serviços em gerais. 90% das clínicas de saúde, 32%, tá? Essa é a regra padrão. Só que o que acontece, pessoal? Nós tivemos uma decisão dos tribunais superiores, aqui eu vou falar de forma bem didática para você que entendeu que não obrigatoriamente serão 32%. Por quê? Se você estiver realizando serviço hospitalar, como, por exemplo, ácido hialurônico, botox, vai colocar lá, fazer procedimentos que você tem, que ele é um pouco mais invasivo, não que seja aquela sistemática de você fazer consulta, não. Sim. A parte médica mesmo. Nós temos uma alíquota diferenciada. Eu até tinha pegado uma tabela, coloca a tabela aí pra gente. Dá uma olhada só, olha a diferença. Se você for pegar uma sistemática normal, é 32%. Tá vendo aí como é que funciona? Só que, se você pegar esse serviço e você segregar ele, como assim segregar? Você vai ter que diferenciar, você vai ter que dividir. Vai falar assim, ó, isso aqui é o meu faturamento que é decorrente apenas desses procedimentos. Pode falar. Pode não. Desses procedimentos, que são procedimentos mais invasivos, que são considerados como procedimentos hospitalares. Nesse caso, a alíquota não tem como ser 32%. Ah, mas me cobram. Sim, por isso que você tem que entrar em contato com o seu advogado de confiança para você fazer esse procedimento aqui e fazer a repetição de débito ou eventual compensação. E é isso mesmo que tem que ser feito. E aí o 32 seria em cima do serviço e não Exato. E a alíquota menor em cima dos procedimentos, dos processos, isso, dos produtos, dos processos. Eu estou falando de forma didática aqui, sim, né? Sim, tem algumas nuances com sim. relação a isso. Mas sim, se a gente fosse colocar de forma mais didática possível, essa é a ideia, né? E aí o que acontece? Você tem uma enorme um enorme alívio para você que tem clínica de saúde. E é mesmo, gente. É uma diferença, assim, brutal. Coloca na tela de novo aí. Não sei se ainda tá, mas dá uma olhada. Olha a diferença de valor no final ali, ó. Explica pro pessoal que está assistindo aqui com a gente o que é essa tabela aí. O que acontece? Dá uma olhadinha só. A base de cálculo que a gente utiliza lá para fins de imposto sobre a renda. Se a gente fosse considerar com alguém que teve lá faturamento de 1 milhão. Dá uma olhadinha lá, ó. Primeira coluna lá tá, qual que é o faturamento médio? Beleza, você vai pegar a base de cálculo de 32%, isso aqui é para achar a base de cálculo, eu insisto, hein? Exato. É só para achar a base de cálculo. 32 em cima de 1 milhão. 32 em cima de 1 milhão, dá quanto? 320. 320. A alíquota é 15% e 15% em cima dos acabou. 320. Em cima do 320. Qual que é o imposto devido ali? Só ali. Só no imposto de renda. 48 mil. Se a gente fosse fazer esse procedimento de segregação, para a gente colocar esses procedimentos que são mais invasivos, dá uma olhada. Qual que é a alíquota do imposto de renda para achar a base de cálculo? Base de novo, 32. Aí não, aí embaixo, 8. Embaixo. 8 é o que você utilizaria para esses procedimentos hospitalares aí. 8%. E como que o nosso cliente, ele pode fazer isso? Isso é um contador que vai fazer? Não, é só advogado. Como é que ele... Mas isso é algo... depende de judicialização? Sim, depende. Você não vai conseguir fazer isso sem judicializar. Até porque... Ó, Braga, vou te falar uma coisa que eu acho horroroso, tá? Que eu pego alguns clientes que eu vejo o contador... Eu espero que a gente esteja falando aqui para bons contadores, né? Não para o pessoal que está tentando jogar o cliente no buraco.
Mas a gente faz o seguinte, eles pegam, eles veem que teve um precedente, ele não precisa judicializar não, vou deixar. E aí o que acontece? O cara tem o auto de infração, e aí depois fala, teve auto de infração, agora sim a gente judicializa. Gente, Tá mais difícil. não, além de ser mais difícil, você não sabe se esse efeito da declaração, o juiz vai ter um entendimento um pouquinho diferente. Ainda não vai é dar uma efeitos. súmula vinculante, não é Não tem nada. súmula vinculante. Não, eu quero entender aqui, eu vou falar de forma muito sincera. Eu quero entender o contador que chega e faz esse tipo de coisa sem súmula vinculante. Súmula vinculante é um que vincula tanto o judiciário quanto a administração pública. Eu queria entender. Não, porque o cara que tá fazendo É isso... venda de tese só, né? Cara, é só se for, porque não tem uma justificativa base para isso. Então, só para a gente tornar mais didático para o nosso espectador aqui. Para que eu consiga, então, reduzir essa base de cálculo, é preciso, então, contratar um advogado, tributarista, uma advogada, e a partir daí questionar o que especificamente? A base de cálculo, a gente vai ter que segregar a natureza do trabalho daquele profissional de saúde, explicar. E aí vem todo o trabalho tributarista, porque o pessoal chega e fala assim, é só Ctrl-C, Ctrl-V, vai nessa essa ação aqui ia ser uma delícia o Ctrl-C, Ctrl-V. O que acontece? Aqui você vai ter que depurar especificamente qual é a atividade do seu cliente, ver o que ele faz, você tem que entrar dentro da atividade. Vamos para dar exemplo prático, Tá. até porque a ideia aqui que o nosso espectador, né, nosso ouvinte, ele consiga aplicar isso no seu dia a dia. Então, eu tenho uma clínica odontológica que faz procedimentos estéticos de harmonização facial e tudo mais. Pausa. Bom, Tá pelo lucro presumido? a primeira coisa a ser vista. Sim, tá. Se não for lucro presumido... Esquece. É outra ok, história. Então, é vamos tomar o lucro presumido. É lucro presumido. Sim. Continua. A clínica deve fazer o quê? Primeiro, ter um bom controle de todos os procedimentos, todos os produtos. Ele tem que ter o que entra para segregar. Essa segregação que você diz é o quê? Isso é um procedimento que tem que ser feito? Sim, você tem que se verificar. O contador tem que segregar. Eu reitero, isso tem que ser judicializado, tá? Tá. Tem que segregar o valor que é gasto com consulta e vistoria. E outra coisa é o procedimento invasivo que se assemelha a um procedimento hospitalar. Tá. Esse é o primeiro passo. Ele tem que ter emissão de nota fiscal disso. Separado, por exemplo, ele emitiu uma nota fiscal do serviço que é os honorários ali do Sim, profissional. tem que ser diferenciado. É um valor. Depois, ele vai ter uma nota fiscal de uma nova prestação de serviços, mas e agora... O ideal Como é que ele faz isso? O ideal seria que ele segregasse, discriminasse na nota qual está sendo o serviço que está sendo utilizado. Por quê? O que o fisco vai fazer? Quando a gente fala o fisco, é o governo, tá? Quando a gente... o que o fisco vai fazer? Ele vai chegar... 32% e é isso aí, vida que segue. Não muda a base de cálculo. Para ele não muda nada. Tá. Ele vai te cobrar com base nisso. Só que você vai ter que ter discriminado os serviços que você está prestando. Uma vez que você discriminou o serviço, não pode jogar tudo no mesmo bolo, porque senão realmente não tem como. Aí, até eu, na qualidade de advogado, não consigo fazer nada. Cada procedimento tem uma alíquota. Tem. Ele, na verdade, não tem uma alíquota no procedimento. Se é um procedimento que se considera como procedimento hospitalar, ok. deveria ser uma alíquota. Dá um exemplo. Colocar aplicar, fazer uma injeção de ácido hialurônico, usa uma seringa, isso pode ser considerado... Isso, porque é invasivo, aí pode ser considerado... Sim. Isso é muito importante, pessoal. Então, eu vou usar... O procedimento hospitalar é aquele que, então, se assemelha efetivamente ao que eu tivesse... Não pela gravidade, não tem nada a ver com a gravidade, mas pelo próprio procedimento. Se eu vou passar um líquido, um produto dermatológico, isso não é... Não é, porque o que tá... O grande ponto para a gente conseguir achar, que eu particularmente sempre indico para o cliente, para ele entender a lógica, o procedimento é invasivo? É um procedimento que seria um procedimento ordinariamente hospitalar? Se a resposta for sim, é invasivo, provavelmente a alíquota a ser estabelecida é 8% e não 32%. Perfeito. Só que para isso, eu reitero, nós temos que judicializar. Você vai lá, você, por enquanto, vai pagar tudo no 32. Não é para você sair daqui e falar assim, eu vi lá o podcast, o Dr. Rubens falou, então eu vou começar a aplicar 8% sem judicializar. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Primeiro se organize, verifique, segregue quais são os procedimentos que são feitos. Feito isso, não acabou. A gente vai lá e tem que ter uma autorização da Anvisa já depurada para você realizar aqueles tipos de procedimento para demonstrar que
Mas, por exemplo, as clínicas hoje, todas essas clínicas, estamos dizendo das clínicas autorizadas, né? Nós estamos aí com o caso do fenol na ordem do dia, ali não era uma clínica autorizada, nós estamos dizendo a clínica que é autorizada, uma clínica odontológica, uma clínica biomédica, um médico que tem autorização. Está tudo certinho. Hoje ele não precisa dessa autorização, mais uma autorização da Anvisa? Não, ele tem que demonstrar que o procedimento dele estava autorizado na Anvisa e que a clínica tem autorização da Anvisa. Tá, a clínica, para funcionar, ela precisa ter o Anvisa. Se ela não tiver, ela já está irregular. Mas eu tô aqui fazendo a ressalva, por quê? Porque eu já encontrei situações... Sim, claro, a gente vê isso todo dia, né? Pois é. Mas, então, já é autorizado pela Anvisa para fazer esses procedimentos. Eu preciso de uma segunda autorização da Anvisa? Não. Isso daqui, não, mas a Fazenda Nacional, quando ela vai fazer a defesa dessa ação, ela fala, não, mas precisa ter autorização específica para... Essa não é a regra dentro do judiciário. É por isso que eu reitero, sabe, Braga? A gente, quando vai fazer esse procedimento, a gente entra, verifica e tenta direcionar justamente para que o juiz verifique que são situações diversas, que nós temos uma autorização para realizar aquele tipo de tratativa, para a partir daí você ter uma alíquota diferenciada. Porque o que acontece? Existem alguns processos que eu verifiquei que a pessoa entrava, mas não juntava essas autorizações da Anvisa e tudo mais para realizar os procedimentos. O que acontecia? O juiz nem ia para a página 2. Às vezes, liminarmente, ele já falava, olha, não é o caso, não tem autorização. Nós temos, inclusive, hoje, né? Saiu uma publicação ontem, uma resolução da Anvisa, até por conta desse caso do fenol. Ontem, dia 25, né? Nós estamos hoje aqui gravando no dia 26 de junho. No dia 25 de junho, saiu uma resolução da Anvisa suspendendo o uso de fenol em todos os procedimentos estéticos e até em análises clínicas. Por quê? Porque até agora a Anvisa não tinha nenhuma resolução que tratava da efetividade desses produtos. Mesmo ele já sendo usado há muito tempo, tendo profissionais renomados já fazendo esse tratamento, ela, por conta do vulto que essa morte que aconteceu aí no começo do mês deu, então ela suspendeu. Estão suspensos todos os processos. Mas a gente vê que a Anvisa ela é omissa em muitas coisas também, nesse sentido. Essa é uma prova agora, né? Ela teve que acontecer alguma coisa para falar, então agora eu vou... Então, essa é uma dúvida que com certeza todos os nossos espectadores vão ter, todo o pessoal que está nas clínicas, que estão nos assistindo. Eu tenho autorização da Anvisa para funcionar. Tá. O meu conselho de classe, e isso é muito importante, é quem me diz quais são os procedimentos que eu posso fazer ou não. Perfeito. Então, procedimentos invasivos, o biomédico pode fazer, o dentista pode fazer, algumas outras, o enfermeiro, enfim, nós temos várias classes que podem. Só um minuto. Essas pessoas estão... A Anvisa autoriza o estabelecimento com todas as regras de saúde e os conselhos é que vão dizer a habilidade que eu tenho ou não. Ponto. Existe mais uma autorização da Anvisa? É isso que eu preciso saber aqui, sim, nosso espectador. Porque o que acontece? Essa questão dos conselhos de classe, isso daí é uma briga que... Sim, não, isso daí é uma coisa... Médico versus dentista versus biomédico mas isso é um ponto... aliás, eu até fiz Bom, vou voltar aqui, só para não sair da bitola. Sim. O que acontece? Isso é uma questão administrativa, que aí é conselho de classe. Qual que é o essencial para que você consiga fazer para fins da Receita Federal? Para fins da tributação? O que você precisa? Da autorização da Anvisa e pra você funcionar. ter a segregação, exato, e a segregação do procedimento. Perfeito. É isso que a gente vai precisar para desenvolver. E como é que estão essas decisões? Você que está atuando sempre, já tem alguma coisa que já está na instância superior? Tem tema formado. É que, é que a gente tem que falar para a pessoa que mas isso é importante para que os nossos ouvintes, telespectadores, entendam que isso não é uma aventura. Não é. É algo que realmente... Não, claro. A gente tem um tema já do STJ já vinculado a isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós já temos uma decisão formada no STJ sobre isso. Então, fique tranquilo, desde que você tenha essa segregação e desde que você tenha essa autorização da Anvisa, isso pode ser feito de forma tranquila, né? Você consegue fazer isso aqui com o profissional da sua confiança, judicializar e aí ter uma desoneração tributária vinculada a isso. Rubens, tá? Aqui a gente não fica no muro, não. Qual é a probabilidade de sucesso numa ação dessa? Vai te contratar, Dr. Rubens Ferreira, nossas clínicas aí, o pessoal que já está aqui nos ouvindo, nos assistindo, quero te contratar.
Isso a gente, no juridiquês, a gente às vezes fica muito, não, mas qual é, hoje, olhando as decisões que você tem, qual é a chance de sucesso e qual é a chance de sucumbência? E aí você já explica o que é sucumbência também. Tá, ó, são 2 pontos importantes que você colocou. Primeiro, a chance de sucesso. Cara, eu odeio falar de chance de sucesso. Porque não depende da gente. Exato, porque não depende da gente. Então, eu vou fazer diferente. Se o juiz cumprir a lei, se o juiz cumprir a decisão de Brasília, que é o tema do STJ, e se você tiver toda a documentação e tiver a autorização da Anvisa, vou te colocar uns 95%, tá? Perfeito. Só para não te jogar uns 100 aí, mas se você tiver todas essas situações aí conglobando... Aqui o maior problema, na verdade, a gente sempre fala, a gente nunca sabe o que o juiz pensa. Mas aqui, como a gente vai estar trabalhando na área federal, geralmente os juízes são mais especializados, vinculados à área de direito tributário. Então, eu não passo tanto nervoso lá. Passo nervoso às vezes, mas não passo tanto. O grande ponto é a documentação do cliente. Geralmente, quando dá problema, Braga, é porque o cliente não fazia nota fiscal, não sabia, deixou tudo junto os procedimentos, você não sabe discriminar o que é e o que não é, não tem autorização da Anvisa, então... esse que é o problema. Até porque nós levamos para um terceiro decidir e ele decide com base no convencimento. Convencimento é o quê? Prova. E nós estamos trabalhando especificamente numa área do direito que especificamente depende de prova. Não dá para levar uma testemunha lá, não pode pegar a secretária. Gente, pode pegar a secretária, Rubens, e levar lá e falar, olha... Eu separava aqui direitinho. Eu consigo comprovar isso levando minha secretária? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu advogo na área tributária há quase 20 anos, tá? Eu já vi, sim, testemunha, em alguns casos específicos, mas vou ser muito sincero com vocês. Até hoje, tem muito processo, mas até hoje foram 3 processos. E esses 3 processos, um foi porque era um imposto de renda retido na fonte de uma pessoa, que aí que estava verificando se era pensionista ou não, e se a pessoa estava em união estável ou não, aí teve que levar testemunha. Outro é se estava vivo. O outro é se a pessoa, de fato, tinha uma questão tributária que era uma questão de herança, e aí teve que demonstrar, enfim, com testemunhas e coisa e tal. Mas, olha, 99% das vezes é documento. E aí, qual que é o maior problema para mim na qualidade de advogado tributarista? Às vezes, eles não têm o documento. E eles falam para mim, mas eu tenho direito. Eu falo, direito você tem. Tem. Só que cadê? Tem que comprovar. Eu preciso que você me mostre onde está na sua documentação. Isso é algo que a gente sempre fala aqui, é importantíssimo, porque quando a gente fala da defesa do profissional da área da saúde, procedimentos estéticos específicos, a gente tem um rol de documentos que protegem, né? Ainda mais quando nós estamos falando num procedimento, numa atividade cuja responsabilidade é objetiva. Então, você prometeu que faria algo para a pessoa. Então, isso aqui, viu, os nossos espectadores, Rubens, eles já sabem disso. A documentação, existe uma série de procedimentos aí que vão evitar que eles sejam acionados judicialmente. Uma delas, e é uma das principais, é ter uma documentação completa. E tá vendo quando não é só para que você não seja acionado? Agora o professor Rubens trouxe para que você possa acionar, né? Às vezes é que a gente está sempre se preocupando como fazer com que as clínicas, que os profissionais comprovem que fizeram tudo direitinho, com documentação. Mas também, para obter um benefício tributário, com certeza, tem que ter documentação. Claro. E digo mais, gente, eu vou repisar isso aqui várias vezes, vão ficar cansados de eu falar. A sua contabilidade tem que estar em ordem. Eu não consigo trabalhar de forma adequada com os meus clientes se eles não me apresentarem a documentação que eu preciso para fazer jus ao benefício. E aí, às vezes, eu vou até trazer... Eu tenho que ter um contador dentro eu não tenho condição, minha clínica é pequena. Não, você não precisa ter um contador dentro, mas você tem que ter um contador que seja seu contador, de verdade. E dentro da clínica, tem que separar alguém que vá fazer esse trabalho. É interessante porque, de novo, o nosso profissional aqui, ele tem que cuidar de fazer procedimento, ele tem que cuidar, lógico, até escritório de advocacia pequeno, no começo, a gente sabe que o profissional faz tudo, né? Então, ele tem que separar um tempo para administrar, para cuidar dos clientes, para trazer novos clientes. Mas nós estamos dizendo aqui uma clínica, ou mesmo um profissional que já está crescendo. Você acha importante ter alguém da área administrativa cuidando disso? Que não seja o profissional? Não, eu acho que... Eu reitero, né?
Profissional da saúde tem que se preocupar com saúde. É isso que ele tem que se preocupar. A dele e a dos outros. A dele e a dos outros, pelo amor de Deus. É. E aí, o que acontece? É importante que você tenha um administrativo que faça essa segregação e que converse diretamente com o seu contador. E aqui eu quero fazer um alerta para vocês. Já vi algumas clínicas, eu nunca vi isso em clínica odontológica, tá? Mas em clínica médica, que as pessoas confundem um pouco. O administrativo, ele não faz tudo, tá? É muito importante que você entenda isso. O administrativo vai cuidar da administração da sua clínica e das obrigações fiscais e contábeis. Não é para ficar fazendo N's, porque eu já vi de tudo. Já vi aqueles que viram motorista e coisa e tal. Não é isso. Aliás, você pode ter um passivo trabalhista nisso daí ainda, desvio né? de função, né? Desvio de função. Mas a gente vê isso na prática. Teve uma vez que eu fui numa clínica que eu estava dando assessoria, ela chamou a secretária dela, que na verdade era o administrativo, era a mesma pessoa, administrativo e a secretária. Aí ela chamou, falou assim, olha, você faz um café aqui pra gente, depois você vai buscar não sei o quê. Aí eu olhei para ela e falei, para. Você não vai ter um problema na minha parte, que é tributária, mas você vai ter um passivo trabalhista com isso aqui, com certeza. Entendeu? Então, você deixa até organizado, até porque se a pessoa fica responsável por aquilo, o grande ponto deixe claro qual é a responsabilidade da pessoa. É ela que tem que fazer os trâmites junto com a contabilidade? Sim. Então, essa é a função dela. Não deixa, vai fazendo aí. Deixa, não vai fazendo aí, vai tocando aí, não costuma funcionar. Tá? Então, nós vamos, né, caminhando mais um pouquinho. O que você traz da sucumbência. Da sucumbência. E também pra gente não perder o fio, né? A gente fica nesse bate-papo aqui gostoso. Tem mais um regime aí tributário que você não falou ainda. Vamos falar da sucumbência aí. Que você falou, então, 95% se tiver toda a documentação. A grande dificuldade que vai ter para o juiz é o seguinte, ele vai verificar se o procedimento que você faz se enquadra ou não num procedimento hospitalar. Esse aqui que é o ponto, tá? Que tem que ser verificado, que tem que ser desenvolvido. Porque senão você pode não dar certo a sua ação. Agora, com relação à sucumbência, tem 2 pontos. Primeiro, se você... Eu não gosto muito de entrar com essa ação, viu, Braga? Mas eu vou explicar para eles e vou explicar o porquê que eu não gosto. Se você tiver toda a documentação necessária de pronto, já tiver mastigadinho, você conseguir entregar para o seu advogado toda separadinha, bonitinha a documentação da Anvisa, você pode fazer o mandado de segurança. Vantagem, você se perder, não paga nada. Você só vai pagar as custas do processo. Só que aí o seu contador vai ter que fazer a compensação dos créditos. Você não vai pegar em papel dinheiro, mas você consegue fazer a compensação na sua empresa, né? Nos tributos decorrentes da sua empresa. Agora, se a gente estiver falando de uma ação de rito ordinário, a ação de rito ordinário ela tem uma vantagem e um revés. A ação de rito ordinário eu posso fazer as provas que eu quiser no transcorrer do desenvolvimento. Então, desenvolvi a ação, vou lá, faço todas as provas que eu quiser, junto o documento, chamo quem eu quiser. Tem perícia aí? Dá para fazer perícia ali. O problema é que no meu mandado de segurança eu não consigo fazer nada, né? Eu tenho que estar com a prova toda montadinha. Então, o que eu faço? Vou lá, faz a ação de rito ordinário e tal, mas tem um ponto aqui. Na ação de rito ordinário, em que pese você poder fazer uma ampla produção probatória, existe o risco da sucumbência. Porque o que acontece? O que é sucumbência? Sucumbência é quando você perde o processo e aí você tem que pagar, no meu caso, né? Você tem que pagar pro governo, né? Que no meu caso, tributarista, né? Tem que pagar pro governo... Os advogados 10%, do governo. Pros advogados do governo, 10% sobre o valor da causa. De 10 a 20. Geralmente eles dão 10. Código de processo civil não, 10 a 20. Não, né? mas aqui na parte tributária é muito difícil. A não ser que a gente... Quem perde a ação, paga o que gastou com o seu advogado. Isso. Né? Já tem o contrato, que são o contrato que ele tem com o seu próprio advogado. E paga os honorários que são arbitrados para o outro advogado. Isso. Não é para outra parte. Aí nós estamos falando geral. A sucumbência é isso, né? Isso. Aí você vai pagar, você tem seus honorários contratuais, que você vai pagar para o Dr. Rubens para ele entrar com a ação. Caso o Dr. Rubens perca, né? O Dr. Rubens não. Caso a ação seja vencida,
o outro advogado vai receber uma porcentagem. É importante Sim. esclarecer isso, Sim. porque nós não podemos ter aventuras jurídicas, né? Sim. Mas você sabe, Braga, quando a gente faz esse tipo de ação que, por exemplo, a dilação probatória, coisa e tal, até para o cliente se sentir mais confortável, não raras vezes eu trabalho com ações de êxito. A de êxito. Não, Assim como nós só trabalho. Então, porque o que acontece? O cliente, ele fica assim, ó... Porque, né, eu entendo, porque tem muito advogado aí que, né, a gente sabe como é que é, né? Tem uns Advogados e advogados, né? Tem uns colegas que são meio complicados, né? O cara viu que tem uma tese, eu vou entrar e não faz ideia do que seja. E aí, o que acontece? Eu faço assim, ó... Eu vou te cobrar... O que eu faço? Eu faço assim, eu vou te cobrar um valor para fins de entrada e depois, com base nisso, se tiver um êxito na demanda, uma porcentagem é minha. Não, um contrato de risco. É um contrato de risco. Eu assumo o risco junto com o cliente. É Perfeito, basicamente então. isso que eu faço. Então, só para resumir. Para a gente entrar, ter sucesso, documentação, toda ok, registro da Anvisa, segregação, acompanhar com o seu contador se está tudo certinho, se está tudo escriturado, não é isso? Isso. E uma segunda parte é saber que toda ação tem um risco, Claro. que não dá para garantir. E olha, Dr. Rubens chegou em 95% porque ele é um tributarista renomado, já vem de uma família aí de advogados muito importante, já sabe o que está fazendo há muitos anos, mas qualquer advogado ou advogada que falar para você isso aqui é 100% ganho, saiam correndo. Não, com certeza. Porque não existe em direito nada 100% ganho. Você sabe que chegou um colega meu para uma ação que era uma ação trabalhista, inclusive. Ele falou, não, porque o advogado falou para mim que isso aqui é causa ganha. Eu falei, foge. Corre na hora. Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso. Porque você tem o risco, que é o risco da prova, o risco do entendimento do juiz, o risco de haver uma decisão até superior no transcorrer do processo que vai mudar tudo aquilo. Hoje a decisão estava aí sedimentada. É isso. Houve um novo entendimento do tribunal que pode reverter tudo isso. Eu tinha um professor, já decano, né? Desembargador, e ele, cabelinho branco já, né? A gente tem que aprender muito com as pessoas mais velhas, né? Sempre respeitar e aprender. E eu uma vez perguntei, né, ali na jovialidade, né, começando o curso e tal, professor, por que cada hora é uma coisa, cada hora muda? Falou, ó, primeiro porque a vida muda, primeiro que tudo é dinâmico. Mas se eu perguntar para o senhor agora, o que o senhor acha disso? Ele olhou para mim e falou assim, hoje eu acho isso. Amanhã eu posso achar diferente. Então, as decisões elas podem mudar. Sabe? O principal é você esclarecer isso para o seu cliente. Não, e eu vou aproveitar então e explicar para eles. Gente, você que está nos assistindo aqui, está nos vendo, eu acho que tem um ponto que é muito importante, que é assim, existe uma coisa, não vou falar juridiquês, só vou falar o nome e vou explicar, que é chamado modulação dos efeitos da decisão. Calma. Basicamente, o Supremo Tribunal Federal pode olhar e falar, olha, é tal coisa, mas eu vou rever o meu entendimento. Então, isso que você trouxe, Braga, eu acho que é essencial. Eu não ia nem falar sobre isso, mas é importante dizer sim. Não raras vezes a gente tem a seguinte situação. Nós podemos ter 3 situações, na verdade. Não ter nenhum tipo de alteração. Se não teve nenhum tipo de alteração, vida que segue, sem problema nenhum, né? Se teve algum tipo de alteração, eles podem modular os efeitos e começar a falar assim, quem entrou com a ação, leva, beleza, leva até aqui, tá tranquilo. E quem não entrou daqui para frente não tem mais direito. Por isso que eu falo, né? Quem entra antes, quem se preocupa em fazer a coisa de forma mais rápida, tende a ter um sucesso maior, né? E a outra situação é ele rever completamente a decisão dele. Eu vou dar um exemplo que não é bem de tributário, mas é de servidores públicos. Mas eu vou te falar porque isso aqui ficou muito famoso, muito. Existia um indexador que era a URV, Unidade Real de Valor. Isso. Lá do Plano Real. Lá isso, lá de trás. Você não estava nascido ainda? Tava. 97? Já tava. Mas não estava estudando ainda. O que eu tava no colegial, mas tudo bem. Então tudo bem. Eu tava no penúltimo ano da faculdade. Ah, é? Eu me formei em 98. Eu me formei em 2005. Então, eu peguei o Plano Real e tive que estudar tudo de novo, inclusive na economia. Nossa, deve ter sido tenso. Mas foi legal. Foi? O Brasil melhorou. Ah, melhorou mesmo. Dura agora o dólar, como é que tá? Né? Mas vamos voltar. Vamos voltar. Volta. O que acontece? Todos os tribunais falaram, beleza, vocês ganharam. Tá lindo, ganharam. Ganhou a rodo.
Só que aqui é tudo precatório. Em São Paulo, por exemplo, é tudo precatório. Você não consegue receber antes, a não ser em situações muito peculiares, doença grave. Que é precatório? Precatório é quando você tem uma dívida que o Estado tem para com o seu administrado. Se o nosso cliente ganhar aqui essas ações que o Dr. Rubens vai ajuizar, ele Vira não recebe precatório. em dinheiro, não, na hora? Pode ser. Às vezes Alimentar. ele recebe... Não, ele recebe como precatório alimentar, mas é que nesse caso é federal, é rápido. Porque se for aqui no estado de São Paulo é o caos. Nunca mais recebe. Não, aqui é terrível. Por isso que eles vendem. Federal é mais rápido. Muito mais. Não tem comparação. Só aí depois a gente volta para falar disso aí, né? Depois a gente conversa, senão vai demorar muito tempo. Uma outra conversa. E aí, o que acontece? A gente, uma vez que o cliente, ele... voltando ao URV. Aí, o que aconteceu? Na URV, todos ganharam. Beleza. Chegou na fase de execução. Estamos começando a executar, estamos na filinha de precatório. Tá na fila. Passados... Veja você, Braga. Passados 15 anos de ação, já ganha... Com esse precatório, que é o Estado falando, beleza, eu te devo mesmo, eu vou te pagar. Eles chegaram e falaram assim, não cabe mais o pagamento desses precatórios, porque o STF reviu a decisão dele. Nossa, que foi... isso aqui para o servidor público foi um tiro nas costas, né? Total. Insegurança jurídica plena. Mas veja, o que acontece? O que eu estou trazendo com isso? Nós tivemos uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal. Muda a composição do Supremo, muda o entendimento, né? Então, assim, tem que chegar e tem que... um conselho que eu dou para quem está assistindo a gente é procure o seu advogado, tá? Procure um advogado, de preferência se o seu advogado ele for tributarista, porque é uma peculiaridade, são algumas coisas específicas que são vinculadas a isso, tá bom? É uma especificidade, né? E aí nós estamos agora, qual é o último regime? Ficou faltando um regime. Falar aqui o último regime. O último regime você pode segurar na sistemática do Carnê-Leão, né? A pessoa chegar e ela ser um profissional autônomo. Ela trabalha sem ser CNPJ. Ela trabalha vinculada ao Carnê-Leão, aliás, sem ser empresa, né? Sem constituir uma empresa. Ela trabalha como profissional liberal. Só que qual que é a grande vantagem disso? Você também pode... a alíquota é 27,5%. É uma pancada. É uma pancada. Só que qual que é a vantagem? Às vezes, você pode não ter lucro. Como assim posso não ter lucro? Às vezes o seu lucro pode ser baixo. Às vezes você loca o equipamento que você faz algum procedimento invasivo. Às vezes você tem que comprar algum tipo de insumo e coisa e tal. E tudo isso é passível de ser depurado, abatido. Da pessoa física. Inclusive, energia elétrica. Energia elétrica, eventualmente, você pode abater, porque você está trabalhando com Carnê-Leão. No imposto de renda da pessoa física? Sim, no imposto de renda. Explica esse Carnê-Leão, porque, assim, às vezes as pessoas... profissional trabalha, eu tenho alguns clientes aqui que não têm clínica, são profissionais liberais, ele trabalha o ano todo. Chegou no final do ano, emitiu, sei lá, recibos, né? 200 mil reais de recibos. O Carnê-Leão, Braga... Como é que ele faz isso? Esses recibos... É mês a mês. Mês a mês, e ele emitiu um recibo, porque a maioria não tem empresa, não tem nota fiscal. Emite um recibo... E já recolhe 27,5% ou não? É uma alíquota progressiva? Como é que é isso? Então, mas isso aqui tem algumas nuances. Agora os contadores vão querer me matar. Vamos lá, mas eu vou contar uma coisa aqui para você. Qual que é a data que a gente tem incidência do imposto sobre a renda? Se perguntar para a maioria dos contadores, ele vai falar todo mês. 90% vai falar que é todo mês. Não é. É 31 de dezembro. Essa é a data do fato gerador do imposto de renda. E daí? Não é. Vou te mostrar por que é. Só que o que acontece? Quando você tem o Carnê-Leão, você tem que estar mês a mês recolhendo o imposto sobre a renda pautado no ganho que você teve e pontuando a alíquota própria vinculada a isso. No final do ano, você vai pegar e ter o que a gente chama de ajuste anual. Sabe a declaração de imposto de renda que você faz lá? Igual o professor que dá aula em várias faculdades, ele recolhe menos numa, menos na outra, menos na outra. Ele fica abaixo dos 27. Isso. Aí ele tá recolhendo 15. 15. Aí quando chega em maio, abril, tem que pagar? Lá que eu tenho que pagar. Por quê? Porque ele não recolheu antes. É isso. É a soma de todos os recebimentos. Exato. Por quê? Porque, na verdade, esse pouco a pouco Já fiz muito isso. Eu sofri muito com isso. Esse pouco a pouco que é feito mês a mês, que eu tô te falando, na verdade, é só uma antecipação do recolhimento, porque a data do imposto de renda é 31 de dezembro. Então, o que ele faz? Ele chega, ele está recolhendo mês a mês para fazer o cotejo, e aí ele faz o ajuste anual para ver se ele pagou mais ou menos. Isso é só para, na verdade, ele não precisar desembolsar tudo de uma vez? Porque, na verdade, foi feito um levantamento... Isso há muito tempo, né? Mas verificaram que ficava uma
paulada muito grande para o contribuinte pagar de uma vez só. Então, o que ele faz? Ele faz... E não só isso, tinha um interesse orçamentário também. Porque se ele recolhe mês a mês, ele também está pagando o Estado mês a mês, então ele já vai adquirindo. Porque dinheiro. Sim, exatamente. Aí o que acontece? Ele consegue fazer. Então, de novo, porque aqui a gente está aqui para dar dicas práticas, para esclarecer os nossos profissionais, o pessoal das clínicas e tal. O que é melhor fazer? Você, o que você aconselha? Recolhe tudo de uma vez, guarda o dinheiro? Você tem muito gasto com manutenção da sua clínica sendo um profissional liberal? Como é que é? Aí eu te pergunto, volta a pergunta, então, sim ou mas não? aí a pessoa compra tudo na pessoa física, ela não tem clínica. Não, é tudo na pessoa física. Comprou material, luva, seringa. Esses que são considerados como insumos, a gente tem que verificar no caso a caso, porque depende do profissional que a gente vai atender, tá? Vamos pegar uma clínica odontológica. Tá. Até porque a patroa é dentista, a gente tem na família uma clínica odontológica, então eu vou aproveitar aqui e vou explorar o Dr. Rubens. Vai. Vamos lá. Doutora Camila Fernandes. Tá. Tem a clínica dela, vamos dizer que ela trabalha só na pessoa física. Tá. Ela fatura todos os meses, ela faz procedimentos dentários, ela é implantodontista, ela faz... Vamos supor que a Camila, ela locasse a máquina que faz os implantes dentários. Ela não loca nada, ela tem tudo na clínica. Então ela poderia, se ela tivesse, ela poderia abater essas questões vinculadas à locação. A locação. Poderia. Isso é uma. Tá. Segunda coisa, as seringas, a luva. Material descartável, eu precisaria verificar, porque eu não me lembro de cabeça, mas material descartável, eu acho que ele não entra... Não abate para fins de imposto. O que ela bateria? Ela, pessoa física, se ela não loca nada, ela bateria a luz, ela bateria mas aí ela tem a locação. Que estar no nome dela Sim, a luz, não claro, pode estar, claro. por exemplo... Gente, isso é essencial. Eu não tenho como abater... Lembra do encontro de contas que eu mencionei? Sim. Eu não tenho como abater uma coisa que não sou eu que estou pagando. Ah, mas é ela que paga. Sim, mas porque no ela contrato... por exemplo, lá na clínica na clínica dela, ela tem uma sócia e elas dividem. Até tem outros dentistas que trabalham para elas e lá e tudo mais. Mas tem o nome do proprietário, tá? A conta de luz está no nome do proprietário. Tem que tirar do nome do proprietário. E colocar, e aí eu vou abater. Sim. O que mais? Tem mais alguma coisa? Tem... Tô tentando te apertar aqui, mas não tô vendo muita coisa, não. Não, então, mas é que depende da coisa, né? Depende do trabalho que ela faz de forma total. E você também precisa verificar... procedimentos estéticos. Então, esses procedimentos estéticos eu precisaria verificar, não lembro de cabeça. Tá. Precisaria verificar as COSITs da Receita Federal, que são as soluções de consulta da Receita, para verificar se já foi abatido ou não esses procedimentos. Porque quando a gente não sabe se dá para abater ou não, o que a gente faz? Por exemplo, se eu fosse contratado da doutora Camila, ia fazer o quê? Você é contratado. Estamos formalizando um contrato aqui, ó. Verbal. Você é do grupo aqui, do Pode na Estética, já é o nosso advogado tributarista. Eu tô trazendo você aqui porque você já está contratado. Maravilha, então, ó. O que acontece? Tem que fazer uma solução de consulta, tem que jogar para a Receita Federal, questionando se haveria algum... Porque qual que é a grande vantagem? Eu poderia fazer esse abatimento de pronto? Teoricamente, eu poderia. Só que eu não recomendo. Por quê? Porque a gente teria que ver, primeiro, se tem uma solução de consulta que fala especificamente disso, e se não tivesse, submeter a solução de consulta. Tá. E uma vez que eles falarem pode ou não podem, eu vou com segurança, vou lá e abato. Ah, mas eu fiscal. Solução de consulta, ele está vinculado. Sim. Não tem nem para onde fugir. Sim. Entendeu? Então, é o que a gente faz do compliance tributário, né? Ah. Esse procedimento para tentar... Mas isso tudo sempre judicializando. Não. Esse não. Esse é na fase administrativa. Na própria Receita Federal. Isso, eu vou lá na Receita Federal, sem judicializar, faço o procedimento administrativo. Na verdade, eu vou até falar uma coisa para vocês que eu acho muito interessante. O CARF, que é o Comitê Administrativo de Recursos Fiscais, que é o órgão administrativo de solução e tal, ele não faz análise constitucional, tá? Ele não... Por questões vinculadas que não cabe aqui, mas ele não faz análise da Constituição. Mas a lei ele faz. E as pessoas que trabalham, elas são muito técnicas. Então, às vezes, é até vantagem você se insurgir na via administrativa, porque você consegue manejar melhor, né? E conseguir expor de uma forma melhor e com mais profundidade, de forma bem técnica. Quais são as nuances vinculadas àquela profissão que você está colocando. Então, aqui nós já estamos quase encaminhando para o final. O nosso podcast aqui, o Lex Talk, também pode na estética. Então, Dr. Rubens,
sendo direto, o que pode um profissional, o que pode o dono de clínica efetivamente fazer a partir de amanhã com seus ensinamentos para diminuir aí a sua carga tributária? O que ele deve, o que ele pode ou o que ele não pode? Tá, primeiro ponto, você vai organizar a sua contabilidade. Segundo ponto, você vai organizar o seu estoque. Terceiro ponto, você vai entrar em contato com o advogado de sua confiança para desenvolver isso e tentar jogar você no regime tributário mais favorecido. E a partir daí, você vai ter uma desoneração tributária, vai verificar qual que é a característica específica da sua clínica e você consegue aí ter uma redução tributária e uma restituição do valor que você eventualmente pagou a mais. É isso aí, pessoal. Dr. Rubens, o pessoal te acha onde? É @prof.rubensjr. Esse Instagram eu utilizo muito mais ele para a parte acadêmica, para os alunos, Sim, porque os alunos sim. pedem muito, né? Você, professor, faz, eu faço. Só que aí vocês podem entrar em contato comigo lá que eu E o respondo lá. escritório, entra no escritório, e-mail. É rubensjr@aos.com.br. Às vezes o pessoal não usa muito e-mail, né? Vai no direct, Mas, mas então, mas aqui... hoje em dia é tão difícil. Vou ser muito sincero, é tão difícil difícil alguém alguém mandar um mandar e-mail, né? e-mail. Nossa, assim, 90% dos clientes que eu comecei um relacionamento é direct. É direct, é isso aí. Então tá bom, pessoal. Queria agradecer ao professor Rubens, Foi um prazer. meu amigo aqui, pelos esclarecimentos. Espero que vocês tenham gostado. Mande para nós, né, quais os assuntos que vocês querem que a gente traga aqui. Então, cada semana a gente vai ter um novo assunto, alguma coisa que está aí importante para você da área da saúde, para você da área da estética. Recomendo o professor Rubens. Sempre que puderem, nos sigam aí em todas as nossas redes. Agradecer ao pessoal aqui dos estúdios Lexflix, onde está sendo gravado esse podcast também, que faz parte, então, da nossa holding aqui. E agradecer a todos que estão aí nos dando essa atenção. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, viu?